Meu nome é Sandra Rose de Mendes Freire Franco, eu sou advogada, especializada em processo civil e digital e atuo hoje na área de contencioso civil. E embora o curso tenha como norte as especificidades da área da saúde, o foco do painel, pelo menos esses dois primeiros painéis, corresponde a um panorama geral da legislação brasileira que envolve a telemedicina e os aspectos que envolvem a proteção dos dados. Desse modo, é possível, nesse momento, fornecer a vocês um pano de fundo das modificações do mundo digital, que ao longo dessa noite e dos próximos dias serão complementados pela parte técnica, relativa ao cotidiano da medicina, que também será explorada pelos demais palestrantes e participantes. Então, considerando esse ponto de vista, eu me coloco aqui hoje, humildemente diante de vocês, para realizar algumas provocações. Eu espero poder contribuir, de fato, com esse curso, com a ampliação do conhecimento de vocês, e espero, mais do que isso, conseguir contribuir para que a gente possa, diante desse novo cenário, repensar algumas práticas. Então, para que o nosso cronograma fique alinhado, seja possível passar pelos temas, sem ultrapassar o nosso tempo, sem invadir o tempo de mais ninguém e nem a explanação dos demais palestrantes, eu gostaria de alinhar com vocês os tópicos que serão abordados. Como já sabem, o painel tem como objeto a lei que entrou em vigor agora em 2020, que alterou os parâmetros relativos à telemedicina. Já o segundo painel é um painel que abordará o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, sob o prisma da Lei 13.989 de 2020. Essa lei que autorizou o uso da telemedicina diante de um cenário bem pontual, bem específico, mas com grande possibilidade de implementação e continuidade para os próximos anos. Então, como nós teremos esses dois temas sequenciais, realizada a introdução do panorama legislativo, nós passaremos para o próximo tópico, painel 2, que é a aplicação das leis frente à LGPD. Então, a proposta hoje consiste nessa abordagem, uma abordagem geral desses aspectos regulatórios, do sigilo de informações e de proteção de dados. E como teremos painéis específicos ao longo da noite e dos próximos dias, inclusive com relação a receituário eletrônico, atestados, nós pincelaremos esse assunto, indicando a previsão legal e passaremos, na sequência, a breve exposição das práticas que são permitidas, quais os limites tecnológicos, limites legais, tanto para a telemedicina, quanto para a teleconsulta, telediagnóstico e outras práticas. Então, colocados esses temas, e já alinhado com vocês como vai ser essa nossa dinâmica, gostaria de iniciar o assunto com um resgate histórico, bem resumido, bem breve, passando para o conceito do que hoje a legislação entendeu por telemedicina e como ela vem sendo aplicada no Brasil. E nós passaremos, então, a falar sobre a legislação brasileira e a utilização da telemedicina. Tudo bem? O nosso ponto de partida data da década de 70, quando a Organização Mundial de Saúde definiu a telemedicina como a oferta de serviços aos cuidados com a saúde, nos casos em que a distância ou o tempo era um fator crítico, podendo os profissionais da área da saúde se valerem de tecnologias de informação e comunicação para o intercâmbio de informações. Esse movimento veio em observância às alterações de procedimentos no mundo todo, e tomando carona, claro, na revolução tecnológica. Mas essa revolução não apenas veio para os serviços propriamente de telecomunicação ou de tecnologia. Ela veio também em favor das pessoas jurídicas e pessoas físicas. Pessoas jurídicas que se valem dos serviços e das pessoas físicas, tanto na qualidade de prestadores quanto na qualidade de usuários. Embora essa ampliação do acesso à tecnologia tenha possibilitado o atendimento e geração de laudos à distância, certo é que apenas quando da difusão da internet é que puderam ser implantadas novas plataformas, meios de comunicação portáteis e, com isso, o surgimento de outros canais de acesso e uma ampliação de inúmeros serviços no mercado. E considerando, então, o cenário mundial e a disponibilização da tecnologia, podemos entender que no Brasil, especificamente, esse marco do surgimento da tecnologia e da telemedicina tem início lá na década de 90.
Nesse ponto, a gente destaca que, embora a telemedicina seja entendida como uma inovação, o professor Wen, ele traz um ponto de vista totalmente diferente. E ele sinaliza que a telemedicina não datou de 90, de 70, mas sim de 60. E por quê? Porque, segundo esse renomado professor, a origem desse atendimento à distância teria se dado especialmente por ocasião das missões espaciais e do cenário pós-guerra e, inclusive, durante a Guerra Fria. Ele ressalta que esse uso da telemedicina se mostrava vital, tanto para astronautas, que eram alocados para as missões espaciais, e por conta da distância o atendimento se fazia de forma remota, quanto para integrantes das Forças Armadas, em tropas ou pessoas que estavam estacionadas em locais distantes, de difícil acesso, ou, principalmente, em locais cuja localização não poderia ser compartilhada. Então, mesmo que a gente não considere esse cenário de pós-guerra, pressão nuclear, corrida espacial, o impacto da tecnologia acabou por modificar o modo de atuação de inúmeros setores. Dentre eles, o atendimento, o acesso aos pacientes, o atendimento e acesso aos prestadores de serviços, inclusive e especialmente na área da medicina. Então, podemos dizer que esse avanço tecnológico, ele veio, sim, de mãos dadas com a implementação e ampliação de soluções disruptivas, que na área de atendimento médico teve contornos muito significativos. Por quê? Porque ele trouxe perspectivas de aplicações imediatas e imediatas, mas ele esteve sempre atento ao uso das melhores tecnologias disponíveis para cada momento. E sem perder de vista, claro, o custo-benefício dessa implantação. Aqui vale lembrar que esse avanço tecnológico, ele já teve um impacto com o simples uso de um telefone fixo. Quando a gente fala hoje de tecnologia, claro que nossa mente viaja para outros universos, outros canais de comunicação. Mas a tecnologia, ela vem gradativamente e de diversas formas. E o canal de telecomunicação, ele também foi essencial para que hoje nós pudéssemos compartilhar imagens, sons, vídeos, e a gente pudesse ampliar muito mais todo esse acesso e todas as soluções que hoje nos são colocadas à disposição. Tanto assim, que com o uso do próprio telefone fixo, já era possível alguém ligar buscando um atendimento, uma orientação, tanto em centros médicos, canais de atendimento, todas as orientações relativamente mais básicas, mas já era possível. E mesmo com essa facilidade de comunicação, claro que nada hoje se assemelha à mudança que nós tivemos com a popularização da internet, com acesso à compra de celulares, computadores, tablets, todo e qualquer equipamento que permitisse o acesso à rede. Mesmo assim, diante de tanta facilitação, a gente não tem um atendimento igualitário. Por quê? Porque, embora seja possível esse atendimento à distância, a utilização da tecnologia ainda encontra inúmeras barreiras. Barreiras legais, físicas, digitais. A utilização de uma forma plena pode se revelar, na realidade, um óbice à própria efetividade. Não precisa de muito. Se a gente parar para pensar que lá na década de 90, o atendimento à distância observava normas e éticas com padrões internacionais. Ok. Somado a isso, também encontrava limites nos próprios meios de comunicação. Se a gente para pensar um pouquinho só na evolução que o próprio celular e os computadores tiveram nos últimos 5 anos, que dirá nos últimos 10, 15, 20 anos? Então, a gente não precisa de muita digressão para verificar que mesmo hoje, com a amplitude do nosso país, do Brasil, o sinal fornecido ainda não é estável. Não é estável, ainda não alcança todos e, com toda certeza, os padrões de atendimento lá em 90 não se revelavam suficientes, muito menos adequados, tanto para que o atendimento fosse incorporado de forma plena e alcançasse a todos, ou ainda que ele fosse realizado de uma forma que garantisse uma comunicação eficiente, eficaz e uma análise rápida, eficiente e eficaz. Então, embora o avanço dos meios de comunicação tenha ampliado tanto o contato entre médico e paciente, entre médicos, entre equipes médicas e entre laboratórios, profissionais da saúde como um todo, e tenha modificado
a forma como as partes se relacionam, possibilitando uma maior troca de informações e as soluções mais céleres, essa efetividade mesmo somente vai se verificar quando a gente puder constatar o efetivo acesso às plataformas de comunicação por todas as partes, tanto médicos, laboratórios, corpo de assistentes ou pacientes. Então, nesse sentido, considerando o avanço tecnológico, se ainda hoje o acesso à tecnologia e à rede não é feito de modo regular, não é feito de modo igualitário, esse acesso desigual impacta principalmente na efetividade do permissivo legal e ainda com mais rigor nos benefícios que essa prestação de serviço de forma digital tem. Por quê? Lá para frente nós verificaremos que a LGPD ela traz uma série de requisitos, e não apenas ela. A portaria que estabelece o uso da telemedicina, a lei que estabelece o uso da telemedicina, traz alguns requisitos. E dentre eles, nós temos, por exemplo, a possibilidade da manutenção, guarda e da integridade das informações. E como a gente pode falar de integridade das informações se a gente não consegue controlar sequer o acesso à rede? Ou se esse acesso ainda é feito de uma forma muito desigual e para algumas regiões ele não me atende. Tanto é assim que eu trago para vocês notícias recentes em que a gente pode verificar, por exemplo, que mesmo a rede mais moderna que será implantada tem um impacto no aumento de produtividade em outros setores de até 20%, além de possibilitar, no caso da telemedicina, ampliação e avanço do serviço. Mas esse mesmo levantamento, realizado pelo governo, ele traz uma previsão de fornecimento de internet à totalidade da população somente em 2028. Nós estamos em 2021. São 7 anos em que nós temos certeza que não são todas as pessoas que têm acesso à internet. Nesse mesmo levantamento, inclusive, nessa parte que está até compartilhada com vocês, nós temos cerca de 18% da população sem acesso à internet. Isso significa 42 milhões de brasileiros que não possuem acesso à internet. Nesse ponto, principalmente nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse assunto que é bem delicado. Por quê? Porque embora hoje nós estejamos nos valendo da internet, inclusive para fazer esse curso, e nós nos utilizemos de inúmeras plataformas digitais, compartilhar pontos de vista, trocar experiências, nós não podemos fechar os olhos para o fato de que essa falha na prestação de serviços digitais e esse fornecimento inadequado ou irregular, ele implica num óbice efetivo à telemedicina, especialmente nos locais com menor poder aquisitivo ou mais longínquos, cujo sinal não chega adequadamente. Parece contraditório e, de certa forma, é. Por quê? Porque eu tenho hoje a possibilidade de me valer da telemedicina, inclusive para teleconsulta, para telediagnóstico. E esse é um fator que amplia a minha rede de atendimento. Ela permite chegar a lugares que nunca cheguei antes. E ao mesmo tempo que ela permite isso, a ausência de uma rede adequada me impossibilita de chegar exatamente nesses mesmos lugares. Então, sem querer aprofundar nesse ponto, a telemedicina é sim uma via de mão dupla. Por quê? Porque na mesma proporção em que há a possibilidade de implantação e uso pelo corpo técnico, quer em pequena escala, estruturado, grandes empresas, de forma singularizada dentro de um consultório, sem a contrapartida de acesso por aquele que será enquadrado como paciente e se valerá dessa plataforma, eu não tenho efetividade nenhuma. A não ser que o uso se dê exclusivamente entre o próprio corpo técnico para finalidade de assistência, né? Ou pontualmente, como a gente vê nos noticiários, para casos de telecirurgia, que é uma coisa absurdamente pontual. Então, assim, de toda forma, esse assunto, que vai ser visto ao longo dessa apresentação, ele é, sim, um dos limites tecnológicos e também legais que nós encontramos para o uso das práticas de telemedicina. Então, retomando esse cenário brasileiro,
Embora a telemedicina tenha sido verificada lá na década de 90, pelo menos aqui no Brasil, apenas em 2002 é que as normas e resoluções para definir a forma de atuação passaram a observar os nossos padrões, os padrões nacionais. Até então, esse atendimento observava normas de ética, padrões de atendimento definidos por organizações internacionais. Isso é ruim? Não, mas também não significa que é adequado à nossa realidade. Então, talvez também essa adequação somente tenha sido possível um pouco mais tarde, porque pela própria imaturidade brasileira com relação ao acesso às novas plataformas e à própria internet. Ainda assim, esse teleatendimento de 2002 e o teleatendimento que nós vemos hoje é muito diferente de um teleatendimento e de uma telemedicina que se busca construir para um futuro. Ou seja, em 2002, com a criação de resoluções e normas com padrão nacional, foi possível sim a ampliação e consolidação dos serviços de teleatendimento no país. E essa normatização nacional teve como base a Resolução 1643 de 2002, que definiu a telemedicina como o exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Ou seja, a resolução estava atenta, sim, às novas técnicas de informação, de dados, de comunicação daquela época. E ela objetivou facilitar esse intercâmbio de informações, tanto entre médicos e pacientes, e autorizou a utilização de outras metodologias. Só que essas metodologias permitiram, sim, o fortalecimento da relação individual, médico-paciente, sem perder de vista, e sempre sem perder de vista, o exercício profissional médico, a boa prática médica, que estavam pautadas nas normas técnicas e específicas do Conselho Federal de Medicina. Nesse ponto, peço que os senhores verifiquem, por exemplo, que essa resolução estabelece, literalmente, que a utilização das metodologias interativas tem como objetivo assistência, educação e pesquisa. Notem que, pelo texto de lei, a telemedicina poderia ser entendida como o uso de novas tecnologias, especialmente aquela relativa à informação e comunicação, possibilitando a oferta de serviços relacionados aos cuidados em saúde. Mas esses serviços estavam sendo voltados especialmente à assistência e à pesquisa. Ou seja, em essência, mesmo autorizada o uso da telemedicina e a utilização de outras plataformas e tecnologias, dessa leitura nós podemos extrair que naquele momento o campo de atuação ainda era muito mais restrito e tinha como principal objeto possibilitar suporte ao diagnóstico por meio de exames, laudos médicos, que eram interpretados à distância, de forma remota, e ainda algumas outras práticas de assistência. Essa resolução, a Resolução 1643 de 2002, contudo, sofreu grandes alterações em 2018. Podemos dizer que naquele ano, os parâmetros para os campos da telemedicina foram inteiramente remodelados. Por quê? Porque em 2018, a Resolução 1643 foi revogada. Foi revogada pela 2227, que trazia alterações significativas, tanto para a relação médico-paciente, de um modo virtual, inclusive no que se refere à realização de teleconsulta e assistência em áreas geograficamente remotas, como trouxe também uma definição para uma série de outros serviços que já estavam sendo observados e, por vezes, realizados, mas não estavam definidos. Contudo, essa alteração nem mesmo tomou forma e já foi revogada. A Resolução 2227 de 2018 foi, na sequência, revogada pela 2228 de 2019. E essa resolução de 19 não apenas revogou a 2227, mas ela restabeleceu integralmente o disposto na resolução anterior, a 1643, de modo que, novamente, todas as inovações sugeridas ficaram à margem de uma regulamentação específica e limitaram a telemedicina à atuação do profissional de saúde, novamente, para a prática
de consulta à distância apenas em casos emergenciais ou quando solicitado pelo médico responsável pelo atendimento presencial. Ou seja, essa consulta de forma remota, digital, como nós conhecemos hoje pela teleconsulta, não estava autorizada de certa forma, exceto para situações excepcionais e entendidas como emergenciais. Nesse slide fica bem fácil a visualização dessas alterações que foram realizadas, e ele é bem simples. Embora nós tenhamos um hiato muito grande entre 2002 e 2018, e por isso a resolução de 2018 quase alterou e remodelou os padrões, né, da telemedicina, nós podemos verificar que lá em 2019, a resolução de 2002 foi inteiramente restabelecida e passou a valer a partir de então, e é que ainda hoje tem validade. E embora outras melhorias tenham sido realizadas e o uso da tecnologia também tenha sido observado, afinal de contas, nós estamos falando de 2002 para 2021, é muito tempo, de forma que foi possível, claro, uma maior eficiência, tanto aos serviços prestados, quanto aos diagnósticos e às formas de atuação, apenas em 2020, em razão de uma situação de gravidade e uma situação reconhecida mundialmente como excepcional, é que o conceito de telemedicina foi revisitado. Essa situação excepcional corresponde à pandemia, ocasião em que o Ministério da Saúde entendeu, pela autorização da telemedicina, para reduzir a propagação da Covid-19 e proteger as pessoas, regulamentando e operacionalizando a adoção de práticas para contemplar esse atendimento à distância de uma forma que mantivesse tanto a saúde das pessoas quanto dos médicos, evitasse a circulação e mantivesse o compromisso que ele tinha internacionalmente. Então, embora a portaria tenha sido publicada em caráter excepcional, temporário, e tendo como objeto, principalmente, o enfrentamento desse caráter emergencial de saúde pública, o fato é que as definições, os alcances da telemedicina e das práticas foram novamente revisitados. E não apenas foram revisitados, mas foram mantidos quando da promulgação da Lei 13.989 de 2020, que, além disso, alterou a definição anteriormente estabelecida para a telemedicina. Em razão disso, passou-se a entender a telemedicina como, entre outros, e aí nós temos um ponto de muito destaque, é exatamente esse, entre outros, o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e ainda promoção da saúde. Essa sutil diferença de conceito permitiu a inclusão de outras práticas, com a menção de entre outros, e aliado às medidas previstas na portaria que solicitou a utilização da telemedicina e permitiu a ampliação desse campo, nós tivemos novamente revisitados os pontos, os conceitos, as práticas, e com isso, as ações para interação à distância passaram a contemplar o atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, de consulta, monitoramento, diagnóstico, tanto por meio da tecnologia de informação e comunicação, e quer no SUS, como na saúde suplementar e privada. Aqui, vale destacar que o artigo 4º da lei traz a possibilidade do uso de telemedicina para a realização de consultas, que até então não era permitido, porque ele estabelece o quê? Ele estabelece que o médico deve informar ao paciente todas as limitações decorrentes do uso da telemedicina, haja vista a impossibilidade de realização de exame físico durante a consulta. Ou seja, se em algum momento restou alguma dúvida com relação à possibilidade de consulta, com a publicação da Lei 13.989, ela ficou superada. Por quê? Porque o próprio artigo 4º, ele me traz um caráter de exceção. E exceção não no sentido de que eu não posso, mas exceção no sentido de quais informações precisam ser aclaradas para quem vem até o médico. Que, na hipótese de uma consulta,
não há possibilidade de realização de exame físico. E por que seria possível, então, prever a realização de uma menção e uma obrigatoriedade de prestação de informação se a própria consulta não estaria disponível? Exatamente por isso, somado ao entre outros, a teleconsulta passou a ser, sim, uma prática aprovada e respaldada pela legislação brasileira. E isso apenas em 2020. Nesse sentido, e sem a intenção de adentrar o questionamento, posicionamentos divergentes do que seria a saúde digital, telesaúde, telemedicina, ou todos os demais termos que envolvem o uso da tecnologia e o impacto da tecnologia nos processos para tratamento, atendimento, eu trago aqui um destaque, um conceito amplo daquilo que a gente poderia entender como telemedicina. Seria, então, a telemedicina aquela entendida como uma saúde digital. Mas não no sentido de qualquer saúde ou da saúde digitalizada, não. A saúde consistente na aplicação da internet, um conjunto de tecnologias de informação, tendo como escopo prover melhores condições aos processos clínicos, ao tratamento dos pacientes, trazendo melhores condições, inclusive, ao custeio do sistema de saúde. Ou seja, quando falamos de telemedicina, nós podemos entender como toda prática médica realizada à distância, independentemente do instrumento realizado para essa relação e pautada na tecnologia. Amplo, sim, esse conceito. Por quê? Porque, por mais que haja divergência, em todos os pontos pesquisados, em comum ele se destaca: atendimento à distância com uso de tecnologia disponível. E essa tecnologia era aquela disponível ao tempo do atendimento, direcionado exatamente para a prática médica e mantendo, obviamente, os deveres do médico, sigilo profissional e todos os demais regulamentos específicos. Podemos verificar, então, que a tecnologia alterou, sim, alterou a nossa rotina para inúmeras tarefas, compra de produtos, contratação de serviços, né? Só que ela não alterou apenas essas tarefas, ela alterou também a prática da medicina. E a medicina não ficou alheia a essas mudanças, ela abraçou a tecnologia. Como o próprio professor Wen sinalizou em outras oportunidades, é natural que a saúde também tenha que evoluir. E ela tenha que evoluir segundo essas mudanças. Mudanças e transformação que ele denominou como transformação digital da saúde. Essa transformação digital da saúde seria o que, então? Segundo o professor, ela consiste no uso da tecnologia para o fornecimento de saúde fora do espaço clínico-hospitalar, à distância, potencializando o relacionamento entre profissionais, ou seja, interconsulta, de repente, teleinterconsulta, e entre os profissionais e os pacientes, telediagnóstico, teleorientação, teleconsulta, eliminando, assim, barreiras geográficas e temporais. E diante de toda essa evolução decorrente desse novo cenário legislativo, evidentemente, não seria possível a prática da telemedicina ou da teleconsulta sem a existência de um suporte informatizado, inclusive com relação à existência de receituários que também observem a concentração das informações, garantam a segurança, a confidencialidade, ou ainda a possibilidade de um atestado, de uma prescrição médica, uma receita, que também se valesse da via digital. E aqui a gente não está falando da via digitalizada, de uma foto, de um scanner. Nós estamos falando literalmente de um documento digital. Então, considerando a autorização das teleconsultas, a ampliação da área de atuação na modalidade remota, a evolução da tecnologia, outros pontos também passaram a ser regulados. E esses pontos de atenção têm como principal papel garantir a segurança, a privacidade dos dados e manter ainda todos os preceitos, princípios e normas vinculadas ao atendimento médico-paciente, entre médicos e médico e prestadores de serviço. Ou seja, não é possível praticar uma telemedicina
de uma forma eficiente sem que haja um suporte informatizado, tanto na atividade principal de teleconsulta, na atividade de telediagnóstico ou em todas as atividades que compõem o meio e permitem a troca de informações entre médicos e entre médico-paciente. Com esse olhar voltado para a segurança e inclusão dessas atividades correlatas que complementam e também possibilitam a efetividade daquilo que passou a ser a telemedicina para os nossos dias de hoje, a Portaria 476 trouxe expressamente a obrigatoriedade de preenchimento de prontuário médico, ainda que de forma digital, mas nos mesmos requisitos exigidos para o modelo físico. E assim, considerando que o tema em questão será objeto de um painel próprio, logo menos, nós vamos chamar a atenção apenas para alguns fatos. Para o fato de que a legislação, embora tenha atualizado esse alcance da telemedicina e tenha se preocupado com a garantia, com a rigidez das informações, de modo que os laudos, atestados e receitas devam ainda assim manter o respeito a todos os requisitos já existentes em legislações e regulamentações específicas, ele traz como ponto crucial a garantia da segurança dos dados, que também vem ao encontro daquilo que determina a LGPD e que será abordado logo menos. Assim, por expressa disposição legal, os serviços prestados via telemedicina deverão ter uma infraestrutura tecnológica apropriada e obedecer às normas técnicas do Conselho Federal de Medicina, que são relativos à guarda, manuseio, transmissão de dados, confidencialidade, privacidade e garantia do sigilo profissional. Além disso, a Lei 12.842 de 2003 traz, inclusive, um ponto bem interessante. Ela traz que a emissão dos laudos e atestados é uma responsabilidade médica. Ou seja, mesmo que seja possível a utilização de todo um aparato, essa lei não deixa dúvidas acerca da responsabilidade do médico ou dos profissionais da saúde, nesse caso, para a emissão de laudos à distância. E nesse ponto, apenas a título de curiosidade, eu trago o disposto em lei, destacando que são atividades privativas do médico e elas continuam sendo atividades privativas do médico. Emissão de laudo dos exames endoscópicos, de imagem, de procedimentos diagnósticos, invasivos e outros exames, e atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas. Além de todos esses que estão aqui. Mas esses dois destacados, especialmente, também são matéria de telediagnóstico, também são matéria de teleconsulta, e também tem impacto hoje quando a gente fala de documentos digitais e documentos eletrônicos. No que se refere à emissão de receitas e atestados, como nós mencionamos, estando o tema já inserido também em outros painéis e vai ser melhor apresentado com outros pontos de vista, tomamos a liberdade de ressaltar que essa portaria, a portaria 476 do Ministério da Saúde, já considerando a possibilidade do uso da tecnologia, também buscou estabelecer alguns critérios para a validade desses documentos que seriam expedidos eletronicamente. Nesse sentido, da leitura do artigo 6º dessa portaria, esse artigo que nós destacamos, a emissão será considerada válida mediante uso de assinatura eletrônica, por meio de certificado e de chave emitida pela infraestrutura de chaves públicas, a ICP Brasil, com a identificação do profissional, eventual associação e inclusão de outros documentos anexados, e o aceite pela pessoa para a qual será emitido e o aceite daquele que é o destinatário da emissão desse documento. Então, talvez dentro deste novo cenário, o último ponto se revele um pouco mais importante. Por quê? Porque não basta a intenção de digitalizar ou tornar o documento digital. Não é a validade do documento digital em si que faz ele ter eficácia e seja, de fato, possível a implementação. Mas sim o aceite. Não basta que o profissional de saúde queira utilizar, mas esse documento ele precisa ser admitido e aceito. Admitido e aceito pelo paciente,
admitido e aceito pela rede credenciada, como farmácias, laboratórios, entre outros parceiros comerciais. Sim, para padronizar esse atendimento, garantir a segurança, eu destaco aqui o projeto Prescrição Eletrônica. Ele é um projeto em que já é possível a emissão das receitas eletrônicas, com observância aos requisitos previstos em lei e a finalidade de auxiliar a triangulação médico-paciente, terceiros. E nesse ponto de terceiros, vocês podem entender como farmácia, por exemplo. E por meio dessa plataforma, como nós podemos verificar no fluxo que foi estabelecido e está aqui destacado para vocês, após a emissão da receita, ela é encaminhada ao paciente, que recebe de forma digital, SMS, por aplicativo, e ele apresenta na farmácia. O farmacêutico, ao receber essa receita digital, porque esse é um documento integralmente digital e eletrônico, e não digitalizado, tem a oportunidade de validar, como hoje já ocorre com alguns ofícios envolvendo a justiça brasileira. O que nós podemos notar é que essas medidas, além de trazer um maior conforto e celeridade, ela também possibilita a garantia da segurança das informações ao conferir o caráter confidencial e criptografado. Mas, afinal de contas, o que seriam as práticas contempladas na telemedicina? O ofício 1756 de 2020 prevê 3 tipos de informações: teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. Mas, considerando exatamente a expressão genérica, entre outros, quando nós vamos para o conceito de telemedicina, nós temos uma série de outras práticas, que quais seriam? Teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, telecirurgia, teleconferência, teletriagem, telemonitoramento e teleorientação. Todas essas estão aqui destacadas, e o que nós podemos trazer como pontos importantes? Claro, o uso da internet, e além do uso da internet, nós temos ainda a integração médico-paciente. E dentre os limites tecnológicos e legais do telediagnóstico, nós podemos citar leis, sistemas, o alto custo dos equipamentos, acesso de qualidade, como nós já vimos no passado, desigualdade na distribuição da rede, tanto no acesso local como o acesso em território nacional. E aqui a gente traz duas notícias só para demonstrar que nós temos inúmeras pessoas que não têm acesso ainda à internet, ou seja, ainda não é igual, e as leis e normas que regulamentam o uso da telemedicina e da guarda de documentos e troca de informações. Essas leis, tanto no âmbito federal, quanto resoluções do Conselho Federal, leis, conselhos regionais e outras portarias, elas têm grande impacto. Não vamos nos ater aqui hoje a cada uma delas, porque, afinal de contas, elas também observam uma série de outras informações, e nessas informações nós temos regulamentos específicos. Mas nós vamos destacar uma especialmente, a 13.709 de 2018, que é a LGPD. Por quê? Considerando agora o nosso conceito de telemedicina, dos pontos que foram destaques e como a tecnologia se valeu e possibilitou a ampliação, mesmo com essas outras limitações correspondentes à primeira consulta, sistemas e plataformas de atendimento, o próprio código de ética, a LGPD, nós temos também outros que fogem muito do escopo legal. Por exemplo, falta de controle com relação ao ambiente, o uso por profissionais de forma inadequada, impossibilidade de realização de alguns exames e a falta de familiaridade, inclusive do público. Com relação à primeira consulta, eu trago aqui uma notícia do Conselho Federal que ele defende o quê? Que a primeira consulta seja presencial. Por que ele defende isso? Porque o Código de Ética veda a realização de consulta sem exame físico. E embora tenha uma previsão recente com essa dispensa, a verdade é que a gente ainda tem conflito de normas. E assim, chegando ao fim desse painel 1, a gente pode entender que a telemedicina ela consiste em um processo avançado para a adoção da tecnologia e monitoramento para uma série de coisas. E essa tecnologia, regulamentada de forma
excepcional e temporário por conta da pandemia, tem uma grande chance de permanecer. Mas ela visa, principalmente, celeridade, segurança e precisão na análise das informações. E para que se garanta essa segurança, se faz necessária a análise interna da área e de cada serviço prestado. E aqui a gente traz uma reflexão. Qual que é? A necessidade, de repente, de gravação de todas as informações? A necessidade dessa primeira consulta, de fato? Como a gente faz essa primeira abordagem? O que a gente tem hoje ainda tem uma série de lacunas. E ao longo dos meses e ao longo da prática mesmo, elas vão ser supridas. Mas uma coisa é fato. Nenhuma delas vai poder se sobrepor à Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz pontos de vista que visam exatamente a proteção dos dados, vou até colocar aqui para vocês, proteção dos dados das pessoas naturais. Isso inclui o quê? Coleta, produção, recepção, classificação, armazenamento, eliminação, comunicação, extração de todos os dados. E que tipos de dados? A lei classifica em 3. Dados anonimizados, são dados que não é possível a identificação da pessoa. Dados pessoais, CPF, RG, endereço, número do telefone, e-mail. E dados sensíveis. Os dados sensíveis são todos aqueles que podem trazer alguma discriminação, trazem uma característica física da pessoa, e aí estão os dados relativos à saúde ou à vida sexual. Dados genéticos, biométricos. Então, quando a gente fala de telemedicina, a gente está falando, sob o olhar da LGPD, em proteger as informações dos pacientes. Proteger a informação dos pacientes, e não apenas dos pacientes, mas a informação de toda pessoa natural com quem a gente tem contato. Para quê? Para trazer segurança, tanto no atendimento online, confidencialidade, para os dados sensíveis. E esse tratamento exige um consentimento explícito. Temos exceções? Claro que temos exceções. Como tudo na lei brasileira, nós temos exceções, sim. Mas são exceções que visam a preservação da vida. E essa preservação da vida e integridade física, ela é bem específica. Ou seja, o objetivo da LGPD é a proteção de dados. A telemedicina usa a tecnologia para ofertar os serviços. E a tecnologia faz com que tenhamos criação, manipulação e manutenção de dados. Considerando tudo isso, nós podemos dizer, sim, que a LGPD tem impacto na telemedicina e a telemedicina precisa verificar aquilo que é previsto em lei. Tanto é assim que existem algumas regras previstas para a prestação desse serviço. Por quê? Porque a lei, ela estabelece uma estrutura que garanta a observância às normas técnicas do Conselho Federal de Medicina. E ainda assim garanta confidencialidade, privacidade e sigilo profissional. Só que, quando a gente fala de uma estrutura, eu não tenho como falar de uma estrutura estática. Por quê? Porque eu tenho para cada tipo de serviço e para cada área de atuação uma estrutura própria. Então, assim, a gente pode passar aqui de uma forma bem genérica, considerando que nós estamos falando de telemedicina e da área médica, nós temos computador, acesso à internet, dispositivos com câmera, sistema criptografado. Mas tudo isso, para quê? Para que seja possível guarda, gravação, e em todos os casos, mediante consentimento do cliente, consentimento da pessoa, inclusive para compartilhamento das informações para terceiros, com a criptografia, um monitoramento contínuo e a indicação de um responsável interno para a proteção dos dados, com uma equipe que deve ser constantemente capacitada para essa coleta e que permita a disponibilização desses dados para o cliente quando ele quiser, porque ele sim é o titular dos dados e a ele cabe ratificar, desde que não seja um dado essencial ao serviço prestado. E para que isso seja possível, é necessário uma criação de uma política interna. Por quê? Para conseguir entender que documentos são necessários, quais dados são necessários, quando eu tenho risco, o que eu faço quando eu tenho risco, quais as medidas que eu vou adotar. E aí vem um outro ponto de curiosidade. A LGPD, ela se aplica para dados de cidadãos brasileiros.
no Brasil ou fora do Brasil, ou para dados coletados no Brasil, independente de onde está a sede ou onde estão sendo tratados. Por quê? Porque as consequências que nós temos são grandes e elas têm tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo. No âmbito judicial, nós temos indenizações, ações movidas por aqueles que se sentiram ofendidos e ainda a possibilidade de deferimento do juiz para a suspensão das operações que envolvem o tratamento de dados. Agora imaginem o impacto disso para um laboratório, para um médico, para um hospital. E na administrativa, nós temos ainda a aplicação de penalidades que vão em multas equivalentes a 2% do faturamento, limitada ao teto de 50 milhões. Minimizadas quando? Quando demonstrar que eu cumpri tudo aquilo que eu podia fazer e que eu observei todas as práticas, as melhores práticas para a condução e tratamento dos dados e guarda da confidencialidade. E esse é o principal ponto. Por quê? Porque a LGPD ela já entrou em vigor, mas as aplicações e penalidades ainda não. Elas iniciam agora em agosto. Tempo suficiente para que a gente possa revisitar os procedimentos, compreender o escopo daquilo que a gente tem para adequar aquilo que é prestado de serviço à nossa realidade hoje e evitar, assim, eventual aplicação de penalidade. Eu trago para vocês algumas resoluções complementares que vão ficar disponíveis, mas muito mais para a gente verificar que a guarda, ela vem também em legislação específica. Tanto é assim que ela vem prevista por 5 anos pela Anvisa e 20 anos com relação ao prontuário médico.